O que o Papa Francisco foi fazer no Cazaquistão? Quando nós pensamos que um eclesiástico entrou numa viagem apostólica, nós já imaginamos São Paulo atravessando todo o Mediterrâneo Oriental, evangelizando os gregos, São Pedro indo até Roma, São Mateus indo pregar na Etiópia. Entretanto, quando nós vemos o que o Papa Francisco foi fazer na sua viagem apostólica ao Cazaquistão, nós percebemos não só que ele não imitou o exemplo desses santos e do primeiro Papa, mas fez o contrário do que eles faziam. Foi ao 7º encontro dos líderes das religiões mundiais e tradicionais dialogar com os líderes dessas religiões de uma maneira ecumênica e relativista nesse congresso que acontece dentro de uma pirâmide na polêmica cidade de Astana, capital do Cazaquistão. Então, se você quer entender o que realmente aconteceu lá, sem exageros e sensacionalismos, deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Esse congresso dos líderes das religiões tradicionais foi uma iniciativa criada em 2003 pelo presidente, ou melhor, ditador Nursultan, que é do Cazaquistão. Esse ditador ele foi formado na antiga União Soviética e a partir da dissolução da URSS, ele se tornou de 1990 até 2019 o presidente do Cazaquistão e manteve ainda um certo poder até 2022, quando protestos gigantescos fizeram com que ele finalmente fosse destituído. O presidente Nursultan é o homem que idealizou toda a cidade de Astana, que por um breve período de tempo teve o nome dele, Nursultan, como uma cidade de uma arquitetura modernista, futurista, recheada de simbolismos que muitas pessoas associam com simbolismos maçônicos e esotéricos, entre os quais a principal torre da cidade, que em tese foi construída lembrando uma fábula de um pássaro que ia atrás de um ovo mágico, e algumas pessoas interpretam como o símbolo da alma que vai se libertando das prisões da matéria e ascendendo ao mundo divino representado pelo Sol. Várias outras construções são polêmicas, alguns prédios são considerados como símbolos de Joaquim e Boaz, as duas colunas do Templo de Salomão, mas eu vou me concentrar aqui na pirâmide, ou melhor, no Palácio da Paz e da Reconciliação, que é uma pirâmide que foi construída para sediar este Congresso das Religiões. Da segunda edição em diante, que ocorre a cada 3 anos, ele passou a ser sediado nesta pirâmide, que tem ali os seus espaços para cristãos, muçulmanos, budistas, judeus, taoístas, hindus, mas a pirâmide em si não apresenta nenhum símbolo religioso para manifestar a unidade, o diálogo e a fraternidade que deve permear os devotos de todas as religiões. O que está implícito é que todas as religiões são caminhos válidos, lícitos e verdadeiros que levam o homem à sua união com o divino. Ou seja, nenhuma religião no fundo é verdadeira porque todas se equiparam. Esta pirâmide, construída por volta ali de 2005 e 2006, custou mais ou menos na época 58 milhões de dólares. Parece que o presidente está realmente entusiasmado com esse projeto de promover a fraternidade entre todas as religiões e fazer do Cazaquistão uma espécie de ensaio para aquilo que mais adiante nós podemos esperar de uma pan-religião ecumênica e universal colocada a serviço da ONU. E como não podia ser diferente, primeiro o Vaticano modernista envia nos primeiros encontros alguns bispos, emissários, e agora o Papa Francisco que disse que não podia viajar a Kiev nem a Moscou para tratar da diplomacia entre Rússia e Ucrânia por o seu problema no joelho. Parece que o médico autorizou ele a ir a esta viagem ecumênica no Cazaquistão, que aconteceu entre 13 e 15 de setembro de 2022. Já no primeiro discurso, o Papa Francisco faz alguns elogios inteiramente válidos à cultura do Cazaquistão e começa então a elogiar esta iniciativa movida pelo governo de promover este congresso de fraternidade entre as religiões. Passa para discursos que eu vou começar a ler e comentar, e todos eles eu extraí do próprio Vatican News e vão estar todos os links na descrição desse vídeo. O Papa começa então ali na abertura do Congresso dos Líderes das Religiões. Ele menciona que o Cazaquistão era uma antiga terra de encontro, porque era o caminho da Rota da Seda que ia da China pro Ocidente. Então ele diz o seguinte: possa o Cazaquistão continuar a ser uma terra de encontro entre quem está distante, possa abrir uma nova rota de encontro centrada sobre as relações humanas, no respeito, na honestidade, no diálogo,
no valor imprescindível de cada um, na colaboração, uma rota fraterna para caminhar juntos rumo à paz. Ou seja, uma rota de encontro entre todos os líderes das religiões que vão colocando todas elas a serviço da humanidade e não a serviço do único Deus verdadeiro. Tirando Deus como centro da religião e colocando ela no homem, não é difícil resbalar no culto do homem para o culto da natureza, das energias e, por fim, do próprio demônio travestido destas formas que tanto, por exemplo, enganaram os antigos pagãos que também estão ali com seus representantes no Congresso em Astana. O Papa diz: chegou a hora de despertar daquele fundamentalismo que polui e corrói toda a crença. Chegou a hora de tornar límpido e compassivo o coração. Na realidade, as religiões não são um problema, mas parte da solução para uma convivência mais harmoniosa. Portanto, precisamos de religião para responder à sede de paz do mundo e à sede de infinito que habita o coração de cada homem. Por isto, em outro momento, no mesmo discurso, o Papa diz: condição essencial para um desenvolvimento verdadeiramente humano e integral é a liberdade religiosa. De fato, é direito de cada pessoa prestar testemunho público da sua própria crença, propô-lo sem nunca o impor. É a prática correta do anúncio, diferente daquele proselitismo e doutrinamento de que todos são chamados a manter-se distantes. Eu já fiz um vídeo completo que vai estar na tela final desse aqui, mostrando que o Papa Francisco não quer converter absolutamente ninguém à religião católica, e essa palavra proselitismo, que o Papa já chegou a dizer que é um pecado contra o ecumenismo, é um termo pejorativo para designar apostolado. Eu explico isso em profundidade no vídeo que vai ter na tela final, e se você quer mais conteúdo católico sobre doutrina, tradição e como combater hoje a crise da igreja, se inscreva no canal e ative as notificações, o sininho, para não perder nenhum vídeo que eu faço toda semana. Pois bem, proselitismo então é esse termo pejorativo, assim como nós temos hoje palavras, por exemplo, preconceito. É um conceito diante de alguma coisa que nos é mostrada. É quase uma manifestação intuitiva. A revolução bate tanto na tecla precisamos abolir os preconceitos porque ela quer abolir toda forma de senso crítico do homem diante daquilo que lhe é apresentado, desarmando ele para as coisas mais absurdas, mais asquerosas, mais escandalosas, preparando o homem para um clima de relativismo completo e absoluto. Assim também proselitismo é um termo pejorativo para apostolado, que está na contramão daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse nas últimas palavras do Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nós não vemos este anúncio do Evangelho, anúncio da Boa Nova, em nenhum dos discursos do Papa Francisco em Astana. Pelo contrário, nesta abertura do Congresso, o Papa elenca 4 grandes pontos que devem ser olhados com muita atenção por aqueles representantes religiosos e alguns políticos. Os pontos importantes para o Papa são o seguinte: é preciso que nós nos tornemos artesãos de comunhão. Repito a expressão, artesãos de comunhão. Testemunhas de uma colaboração que supere as barreiras da própria pertença comunitária, étnica, nacional e religiosa. Quer dizer, é preciso preparar todo mundo para sermos cidadãos da República Universal, onde não haja esta diferenciação entre povos, etnias, países, culturas, religiões, mas todos são membros de um mesmo bloco, de um mesmo magma pastoso indefinido que vai sendo guiado pelos grandes e poderosos do mundo que o Papa diz combater. Mas como empreender missão tão árdua? De onde começar? Da escuta aos mais vulneráveis, de dar voz aos mais frágeis, de fazer-se eco de uma solidariedade global que diga respeito em primeiro lugar a eles, aos pobres, aos necessitados, aos que mais sofreram com a pandemia, tendo esta posto preponderantemente a descobertas da iniquidade, das desigualdades no planeta. Esta fala me lembra, por exemplo, quando eu li uma história de um ramo dos hindus, criado por um Dalit, que pega ali os princípios marxistas e analisa o hinduísmo à luz deles. Então é uma espécie de teologia da libertação hindu, e parece que esse projeto modernista é de esvaziar todas as religiões de tudo aquilo que poderia ser considerado mesmo
pelos que estão no erro como transcendente e ir colocando todas as religiões a serviço do homem, a serviço da ONU e do demônio. Mas nós vemos aqui o segundo ponto do Papa, que é o desafio da paz. Ele fala: libertemo-nos das concepções redutoras e ruinosas que ofendem o nome de Deus com rigidezes, extremismos e fundamentalismos e o profanam por meio do ódio, do fanatismo, do terrorismo, desfigurando inclusive a imagem do homem. Deus é paz e sempre conduz à paz e nunca à guerra. Por isso, empenhemo-nos ainda mais em promover e reforçar a necessidade de que os conflitos sejam resolvidos, não com as razões inconclusivas da força, e com as armas e ameaças, mas com os únicos meios abençoados pelo céu e dignos do homem: o encontro, o diálogo, as negociações pacientes, que se levam por diante a pensar particularmente nas crianças e jovens gerações. Primeiro, que é uma utopia, porque é impossível que não existam guerras depois da decadência humana por conta do pecado original. Sempre vão haver brigas, guerras e conflitos. A guerra em si ela é um mal, mas ela pode ser justa, pode até se tornar santa na medida em que ela é feita para combater uma injustiça. E é um erro, uma ingenuidade e uma atitude contrária à natureza humana decaída pelo pecado, acreditar que sempre é possível resolver as coisas pelo diálogo, que é um outro talismã, é um outro slogan que a Revolução usa para ir acostumando os homens a nunca combaterem, nem mesmo a serviço do bem. A terceira causa é simplesmente acolhimento fraterno, quer dizer, a todos os migrantes, refugiados, mesmo sabendo que muitos atentados maometanos que são cometidos na Europa são feitos por pessoas que supostamente eram refugiadas, mas que foram para a Europa para fazer terrorismo e impor a lei maometana. O quarto ponto é a custódia da casa comum. À vista das convulsões climáticas, é preciso protegê-la para que não fique sujeita às lógicas do lucro, mas seja preservada para as gerações futuras em louvor do Criador. Todo o discurso foi feito com citações do poeta cazaquistano Abay, que é um poeta muçulmano, também foi muito elogiado ali pelo Papa Francisco. Mais adiante, então, num outro dia do encontro, o Papa ele vai fazer declarações para os católicos que vieram ali, são uma minoria ínfima, mas vieram ali do Cazaquistão e de outras regiões da Ásia Central para escutar o que o pontífice ia dizer. E este encontro, então, que ocorreu no dia 15, o Papa disse para eles, entre outros pontos, os seguintes que eu frisei: que as comunidades cristãs, em particular o seminário, sejam escolas de sinceridade, não ambientes rígidos e formais, mas ginásios de treino para a verdade, a abertura e a partilha. Parece que o modelo do Papa é o padre Fábio de Mello, que certa vez disse que ele entrou no seminário porque ele não tinha dinheiro para ir lá num clube particular, mas tinha uma piscina no seminário. Aí que ele entrou e começou a sua caminhada sacerdotal. Recordemo-nos que nas nossas comunidades somos todos discípulos do Senhor. Todos discípulos, todos essenciais, todos com igual dignidade. É uma mentira. Este é o grande pecado do igualitarismo, que vai na contramão da Igreja, tal qual concebida como uma hierarquia por nosso Senhor Jesus Cristo. Os modernistas querem destruir todas as formas de hierarquia, porque o grande Deus da Revolução é a igualdade, porque o orgulho, que é o motor da Revolução, não suporta ver pessoas superiores, pessoas em posições altas, e acredita que sempre o superior quer pisar e esmagar o inferior, o que também é uma mentira propagada pela luta de classes e outras concepções erradas de história. Então, se apresenta de que toda forma de desigualdade é uma injustiça e que a igreja primitiva era igualitária, o que é uma mentira, dá para refutar por meios históricos e arqueológicos básicos, para que todos os fiéis sejam iguais, equiparando padres, bispos, leigos, num grande conjunto desta nova igreja, que é uma igreja democrática, é uma igreja sinodal, como ele vai dizer em seguida. Mas ele continua: por isso, deve-se dar espaço aos leigos, far-vos-á bem, para que as comunidades não se tornem rígidas nem se clericalizem. Clericalizem quer dizer que a comunidade vai ser guiada por um sacerdote, que é o que a igreja sempre fez e é o que foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja sinodal, em caminho para o futuro do Espírito, é uma igreja participativa e corresponsável. Ou seja, até no Cazaquistão, o Papa Francisco quer impor o seu projeto revolucionário
de sinodalidade que várias vezes eu denunciei no canal. Vocês podem conferir também na playlist Crise na Igreja e na Sociedade, vai ter vários vídeos a esse respeito. Em seguida, o Papa Francisco também diz: a abertura, a alegria e a partilha são os sinais da igreja primitiva, mas também os sinais da igreja do futuro. Sonhemos e, com a graça de Deus, construamos uma igreja mais habitada pela alegria do ressuscitado, que rejeite medos e lamentos, que não se deixe endurecer por dogmatismos e moralismos. Ou seja, a igreja primitiva era uma coisa perfeita, linda, maravilhosa, verdadeiramente cristã, que foi se corrompendo na medida em que as lógicas do poder e do dinheiro preponderaram, clericalizaram a igreja, que era igualitária, e agora, a partir do segundo Pentecostes, que foi o Concílio Vaticano II, a igreja vai se despojar, vai voltar a ser pobre, desalienada, dessacralizada, vulgar, igualitária e horizontal. Esta é a igreja do futuro, a igreja sinodal tão desejada pelo Papa Francisco, que se baseia no grande erro, na heresia do arqueologismo, que também já foi condenada por Pio XII. Eu já fiz um vídeo a esse respeito, aplicando isso para o campo da liturgia no meu canal. No discurso de encerramento do Congresso, eu separei 2 pontos do Papa Francisco, que são os seguintes. O caminho do diálogo interreligioso é um caminho comum de paz e para a paz, e como tal é necessário e sem retorno. Mentira, quer dizer, isso é imposto, vai ser assim, não tem jeito, esse é o futuro, vocês têm que aceitar. Isso é uma mentira. Isso não é um fato consumado. Então, se pode alterar o que Nosso Senhor disse sobre converter os pagãos? Parece que o Papa Francisco, que se mostra tão humilde, é mais do que Deus, porque é mais do que aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu. E ele fala: o diálogo interreligioso já não é apenas uma oportunidade, mas um serviço urgente e insubstituível à humanidade, para louvor e glória do Criador de todos. Por que urgente? Por que insubstituível? Por que em louvor a Deus se não visa converter os outros? Se não, porque ele acredita que Deus se manifesta de um modo praticamente igual, de um modo pelo menos válido em todas as religiões. E ele continua: hoje quero afirmar que o homem é também o caminho de todas as religiões. Quer dizer, Deus colocado a serviço do homem. Bem, diante destas declarações tão radicais, tão revolucionárias do Papa Francisco, nós tivemos uma levíssima crítica vinda do Dom Athanasius Schneider, que é o bispo de Astana, no Cazaquistão, porque como ele é conservador, ele foi jogado para a última periferia, que é o Cazaquistão, e ele disse que estas atitudes do Papa Francisco podem dar a impressão de um supermercado de religiões. E isso não é correto, porque só existe uma religião verdadeira, que é a Igreja Católica, fundada pelo próprio Deus. Concordo plenamente, mas parece uma crítica muito leve diante da gravidade e da seriedade do assunto enfrentado. Mas como não é só de palestras que esse congresso se faz, mas ele se concluiu com a assinatura de um documento que eu vou deixar na íntegra em inglês, que eu só encontrei em inglês na descrição, e eu vou ler alguns trechos que eu separei, que foi assinado pelo Papa Francisco. Eles começam com afirmações nesse sentido. Eu separei meia dúzia, porque são muitas. Guiados pelo desejo compartilhado por um mundo justo, seguro, pacífico e próspero, reconhecendo a necessidade de conter e superar a intolerância, os discursos de ódio, xenofobia, discriminação e conflitos baseados nas diferenças étnicas, religiosas e culturais, respeitando a riqueza da diversidade religiosa e cultural, afirmando a importância do papel e dos direitos da mulher na sociedade, nós chegamos em uma posição comum e declaramos os seguintes. Aí são 35 pontos. O primeiro é que esse congresso é muito bom e deve continuar a acontecer a cada 3 anos. Eu separei também alguns poucos pontos, quem quiser confira na íntegra na descrição. Ponto 5. Acreditamos que o extremismo, o radicalismo, o terrorismo e todas as outras formas de violência e guerras, quaisquer que sejam suas motivações e objetivos, não têm nada a ver com a religião autêntica e devem ser rejeitados nos termos mais fortes possíveis. Ponto 10. Notamos que o pluralismo em termos de diferenças de cor da pele, gênero, raça, idioma e cultura são expressões da sabedoria de Deus na criação. A diversidade religiosa é permitida por Deus e, portanto, qualquer coerção a uma determinada religião e doutrina religiosa é inaceitável. Estamos solidários com os esforços das Nações Unidas, a ONU, e todas as outras instituições e organizações internacionais
promovendo o diálogo entre civilizações e religiões, estados e nações. Ponto 13. Reconhecemos a importância e o valor do documento sobre a fraternidade humana e a paz mundial, e a convivência entre a Santa Sé do Papa Francisco e Al-Azhar al-Sharif e a Declaração Macá, que exigem paz, diálogo, entendimento, mútuo respeito entre os crentes para o bem comum. Ponto 20. Instamos figuras políticas e públicas, jornalistas e blogueiros, ao mesmo tempo em que reconhecemos sua liberdade de expressão, cuidado da generalização religiosa, para não identificar o extremismo e o terrorismo com qualquer nação ou religião, bem como não usar religiões para fins políticos. Ou seja, não se pode falar no reinado de Cristo Rei, e ao mesmo tempo, se os maometanos fazem mais um atentado na Europa, isto não pode ser considerado uma manifestação da religião muçulmana, mas um caso isolado que não tem nada a ver com o verdadeiro santo e bendito islamismo. Bem, apelamos a todas as pessoas de fé e boa vontade para que se unam nesse momento difícil e contribuam para garantir a segurança e harmonia da nossa casa comum, o planeta Terra. Novamente, o velho apelo ecológico panteísta repetido à exaustão no pontificado de Francisco. Esse diálogo não visa converter ninguém, mas visa esvaziar todas as religiões e colocá-las num patamar de igualdade com a religião católica e todas elas a serviço da ONU, que parece buscar edificar uma república universal onde não haja uma diferenciação entre as pessoas, não haja uma desigualdade, mas cada um seja um átomo colocado dentro deste grande pan coletivo que é de uma nova humanidade guiada por uma nova igreja, por uma pan-igreja ecumênica, relativista e universal. E o Papa Francisco parece se mostrar entusiasmado com esse projeto que procura autodemolir a Igreja de Jesus Cristo e inseri-la neste projeto diabólico de unir todas as religiões e colocá-las a serviço dos grandes líderes revolucionários do mundo moderno, se comportando não como um pontífice da Igreja Católica, mas como um pontífice de uma pan-igreja da ONU que une todas as religiões sob o mesmo símbolo. O ponto 32, que é o último que eu separei, afirmamos o papel da República do Cazaquistão como um centro autorizado e global de diálogo intercivilizacional e interreligioso. Ou seja, o que está acontecendo no Cazaquistão é algo maravilhoso, algo elogiado pela Santa Sé, e este projeto, este ensaio de colocar todas as religiões num bloco de igualdade, parece agradar sumamente aos grandes líderes das diferentes religiões e ao Papa Francisco, que querem dar este novo passo na Igreja Sinodalidade para o mundo, declarações como a de Abu Dhabi e agora de Astana, o que evidentemente é algo que não pode ser aceitado de modo algum pelos católicos, que devem denunciar, que devem rejeitar, não devem obedecer a essas prescrições feitas na contramão do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque estabelecem uma igualdade entre a Igreja Católica e todas as outras mais diferentes possíveis religiões, o que mostra que o Papa Francisco é muito zeloso e dedicado em obedecer à ONU, mas nem um pouco em obedecer à Igreja, da qual ele não é absolutamente dono ou proprietário, mas deveria comportar-se como um administrador, como um monarca que presta suas contas a Jesus Cristo, e essa parece ser a última das suas preocupações. Deus os abençoe, salve Maria Imaculada.